Se o Naruto quiser fazer isso, tudo que ele precisa é se provar, já que ninguém nunca deu nada pra ele, nem consideração e muito menos um conforto que é o essencial para uma criança crescer. E tudo isso de repente gera uma dor nele de não ser valorizado e querer chamar a atenção, pintando por exemplo o rosto dos Hokages. É o resultado disso, que é onde a análise do capítulo 1 começa. E aí galera, beleza? Hoje eu tô começando um super projeto de Naruto por aqui, analisando os 700 capítulos de Naruto. E se você quiser fazer parte disso tudo, é só você estar inscrito no canal com o sininho ativado, porque essa jornada vai ser bem longa e eu ia gostar demais de ter você aqui com a gente, analisando cada passo, cada capítulo que eu vou estar trazendo aqui, e você também interagindo em cada capítulo, comentando o que você acha, o que você não gostou desse capítulo, e no final dá uma nota de 0 a 10 para o capítulo. Então seja bem-vindo, Uzumaki Naruto. O mundo ninja. Tudo tem um começo, meio e fim, e a história que eu vou te contar é sobre como um garoto órfão virou uma lenda. Tudo começa há 12 anos atrás, com uma raposa de 9 caudas que era tão poderosa que com o balançar das 9 caudas podia causar tsunamis e terremotos. Os clãs ninjas da vila que ela estava atacando fizeram de tudo para deter, mas foi o único ninja que arriscou a vida dele e foi capaz de aprisionar o monstro. Depois de derrotar a raposa, o ninja morreu no campo de batalha. Ele era conhecido como Yodaime Hokage. A história começa de uma forma muito interessante desde a primeira página. Diferente de outros mangás, ele apresenta uma situação para te deixar mais curioso para ver essa história. Ele usa uma situação que aconteceu há 12 anos atrás, de uma raposa gigante que está destruindo uma vila de ninjas e um ninja que derrotou ela. O que parece então é que existe um mundo ninja onde tem essa vila, e isso levanta a questão se existe outras vilas nesse mundo. Mas essa vila em específico está sendo atacada por esse monstro. E eu penso muito nas pessoas que estavam na vila. Só fica a pergunta, as pessoas ficaram assustadas com esse ataque ou é uma coisa normal que acontece ali? Porque o normal é ficar assustado, já que os próprios ninjas que estavam lutando contra a raposa não conseguiram derrotar e nem impedir ela de continuar destruindo tudo. E isso causa medo, porque é uma ameaça iminente e qualquer uma pessoa sentiria isso. Mas eu não sei se isso daqui é normal ou não. Pode ser uma coisa normal a situação de ser atacado, mas também pode ser uma coisa atípica, que só eleva mais a situação, porque é uma raposa gigante destruindo tudo, podendo matar todo mundo, e não tem ninguém ali para defender as pessoas. E quando eu falo que não tem ninguém, é porque os ninjas que estão ali, que na minha visão representa a segurança da vila, não conseguem fazer nada. Ou seja, tem uma proteção, mas ela parece ser fraca contra a raposa. Pode ser que os ninjas nivelando entre eles são fortes, mas contra essa ameaça, mostra a incapacidade de proteger a própria vila. E se tem ninjas, deve ter um grau de força e poder também, porque nenhum ninja conseguiu derrotar a raposa, até aparecer esse que chama Yodaime Hokage, que significa quarta sombra do fogo. Mas eu não sei o que significa isso daqui, então só fica várias perguntas da existência de outros ninjas fortes assim, se é um grupo seleto de poucos que consegue ter esse poder ou não, qualquer um consegue. E isso é quase real, porque o Yodaime foi o único capaz de lutar e derrotar a raposa. E isso deixa as coisas mais interessantes para ver qual o próximo ninja que vai aparecer e qual a importância desse ninja, o Yodaime, para essa vila. Ele é o mais forte ou não? Mas também traça um destaque para o Yodaime que aparece nesse começo. Será que de alguma forma ele vai ter um impacto no futuro? Porque, queira ou não, ele já salvou uma vila, então ele deve ter um reconhecimento das pessoas e dos outros ninjas por isso. Só que do outro lado, a figura de uma raposa gigante é interessante porque mostra o nível de destruição que ela pode causar, como tsunamis e terremotos. E é assim que você começa uma história, com uma grande ameaça, e isso levanta questões sobre a existência de outros animais poderosos assim. E a principal pergunta, pelo menos pra mim, é por que essa raposa atacou essa vila ninja? Tem algum motivo específico? Os ninjas fizeram alguma coisa pra provocar ela? E também, de onde veio esse animal gigante? Nesse mundo é normal isso? Ou são raros animais assim? Então tem muitas perguntas sobre essa raposa, porque ela se torna a primeira grande ameaça. Mas é muita pergunta para responder e um começo que chamou muita atenção. Naruto Uzumaki. O capítulo começa mostrando uma vila que tem uma pessoa pintando os rostos de pedra em cima de uma montanha e rindo.
Em outra parte da vila, aparece 2 ninjas nervosos dizendo que esse garoto estava vandalizando os rostos dos antecessores do Hokage com tinta, que são heróis da vila. E quem estava na frente deles era um velho que tem o título de Hokage. E antes até mesmo desses ninjas falar tudo isso, ele sabia que o problema era o Naruto de novo. E aqui tem a primeira coisa interessante. Hokage não é o nome, mas sim um título de herói dessa vila. Então, aquilo que a gente viu no começo com o tal do Yondaime Hokage, faz sentido dele ter sido o único a ser capaz de derrotar a raposa. Mas aí vem a dúvida, esse velho com o título é possivelmente o substituto dele, só que como os ninjas disseram, os Hokages eram heróis da vila. Então, se você for um herói da vila, você consegue ser Hokage ou isso daí é só para os ninjas mais fortes e que foram heróis? E isso tem muita relação em como esse Hokage atual chegou nessa posição. Foi por voto das pessoas da vila? Foi uma escolha mais hereditária que foi passado para ele? Ou por alguma indicação? O que é mais fácil de acreditar é que ele foi reconhecido pelas pessoas e ao mesmo tempo deve ter algumas pessoas que escolhem essa pessoa para ter esse título, mas deixa essa dúvida em aberto. E o que antes parecia desconhecido, ficou conhecido pelo Hokage, a situação do Naruto. Ele fez alguma coisa fora do comum, quebrando algum tipo de regra ou fazendo alguma travessura. O que confirma foi que os ninjas foram avisar o Hokage, e o mais interessante aqui é o Hokage olhando para eles com uma calma e já sabendo disso. Ele pode já ter tido alguma experiência parecida com o Naruto antes e possivelmente na mente do Hokage ele já supôs que esse chamado dos ninjas era sobre o Naruto. E pode ser por isso dele ter ficado tranquilo. Ele sabia que era o Naruto, mas ele também sabia que o Naruto não ia fazer algo tão grave para se preocupar. A única pergunta é por que ele fez isso. Então o Hokage vai até onde o Naruto tá e lá fora tem vários ninjas falando para ele descer dali, que ele tava encrencado, mas o Naruto começa a zombar deles, dizendo que eles não podiam fazer nada aí de baixo, que era ele que tava no comando, que mostra a incompetência dos ninjas dessa vila, de não conseguir pegar um garoto. E nisso o próprio Hokage chega no local e todo mundo surpreso, abrindo caminho para ele passar. Só que tem uma voz que tá gritando perto dali, e era um ninja que chama Iruka pedindo desculpa ao Hokage, enquanto ele enche o peito e grita com o Naruto perguntando o que ele tava fazendo e que era para ele descer logo dali e voltar pra aula, e o Naruto fica todo desesperado, pendurado na corda com o Iruka Sensei ali gritando. Isso indica que o Naruto fugiu da aula que ele estava tendo, possivelmente porque ele é um aluno que não gosta de estudar, e o Iruka notou a falta dele e foi procurar porque ele sabia que o Naruto ia estar fazendo alguma bagunça, por saber como o Naruto é e o que ele já fez. E pelo jeito que ele chamou o Naruto com mais ânimo, sem medo, ele deve ser aquele aluno bagunceiro que o Iruka sabe o que ele vai fazer. Então ele tem que ter outra forma de chamar ele, mas no fundo também pode indicar que ele é aquele aluno que o Iruka sabe que precisa de mais atenção. E agora na sala de aula o Naruto tá preso por uma corda na frente de todo mundo e o Iruka dá uma bronca nele dizendo que os outros colegas iam fazer o exame final no dia de amanhã para se formarem na academia ninja. E ele lembra pro Naruto que as 2 vezes que ele já tentou, ele falhou na prova de ninjutsu. Ou seja, além de ser aquele garoto bagunceiro, o Naruto falha também. Não uma, mas 2 vezes. Numa prova de ninjutsu, que deve ser algum poder ou habilidade que o Naruto não conseguiu alcançar. Mas o Iruka chama a atenção dele não para desmerecer, mas é uma forma de alertar, porque isso pode indicar que ele sabe que o Naruto não é tão comprometido em específico nessa prova de ninjutsu, ou simplesmente ele não é bom nisso. O Iruka dá um checkmate perguntando se ele prefere ficar fazendo gracinha do que estudar. E ele fica com uma expressão de sim senhor, que irrita o Iruka e manda toda a classe se preparar porque eles iam revisar o jutsu de transformação na sala. E mais específico, eles iam se transformar no Iruka. E só abrindo aspas aqui, galera, no primeiro episódio do anime não é falado que o Iruka mandou toda a sala se transformar nele. Por isso que tanto o Sasuke quanto a Sakura se transformam no Iruka quando ele pede para se transformar. Então, para quem não sabia, tem essa parte que o anime não colocou. E outra curiosidade também é que nem o Sasuke nem a Sakura tá nesse capítulo aqui, só que no anime eles aparecem se transformando no Iruka, que não acontece no mangá.
Então todo mundo vai fazendo jutsu de transformação no Iruka até chegar a vez do Naruto, que estava todo determinado para fazer isso. E quando ele vai se transformar, ele se transforma numa garota com o rosto dele. E para surpresa do Iruka, ele fica constrangido e sai aquele sangue jorrando do nariz dele, jogando ele para trás. E o Naruto racha o bico dizendo que aquele era o jutsu sexy. Mas isso daqui não ia ficar assim, porque o Iruka dá uma bronca nele perguntando se ele não tinha limites, por ele ficar perdendo tempo com coisas inúteis ao invés de estudar. Isso daqui é genial porque o Naruto fez esse jutsu, que é uma transformação na versão feminina dele. E eu sei que é um jutsu de transformação, mas não tem muito detalhe até aqui. Só que no mínimo você deve ter que saber como é a pessoa que você está se transformando. Então o Naruto de alguma forma deve saber como que é um corpo de uma mulher, por ter se transformado em uma. O que pode indicar isso é que no anime, ele e o Konohamaru entram numa livraria e fica vendo uma revista mais 18, que seria fundamental assim para saber como ele se transformaria. Eu acho uma resposta boa para explicar isso. Mas depois dessa situação toda, o Naruto teve que voltar nas montanhas onde tinha os rostos dos Hokages para limpar o que ele tinha feito, mas ele não foi sozinho. O Iruka foi junto para fiscalizar e num determinado momento ele disse pro Naruto se apressar porque ele só vai para casa quando ele terminar. Mas pro Naruto pouco importava, porque ele não tinha ninguém esperando ele na casa dele. Ou seja, isso indica que o Naruto é órfão, além de que ele não tem aquele semblante animado quando ele fala que vai voltar para casa. Ele retruca o Iruka como se o que ele disse não significasse muita coisa, porque mesmo ele terminando cedo ou tarde, não importava porque ele não tinha paz para ficar dando bronca nele se ele chegasse tarde. E eu penso que nessa hora o Naruto ficou muito triste, mas se ele não ficou, por outro lado o Iruka muda o semblante dele e fica mais sério. E o Iruka, vendo essa resposta, diz pro Naruto de uma forma vergonhosa que quando ele terminar, eles podiam ir para um restaurante comer lamen. E isso deu aquela motivada que faltava para ele terminar mais rápido. E agora no restaurante, o Naruto estava comendo tudo que tinha pela frente e o Iruka puxa uma conversa para saber o porquê ele tinha feito aquilo, perguntando o porquê ele tinha escolhido logo os monumentos dos Hokages e pergunta se ele não sabia o que representava o Hokage. E na resposta, o Naruto diz que sabia. Ele diz que para ser um Hokage, você tem que ser um ninja mais respeitado da vila. E ele completa falando que foi o Yondaime Hokage que salvou a vila da Raposa de 9 Caudas. Então, de certa forma, o Naruto reconhece os Hokages e ele fala de uma forma que ele admira eles, citando o Yondaime Hokage que salvou a vila e que agora a gente sabe que é um dos Hokages antigos. Mas isso que ele fala não faz sentido com a ação que ele fez. Mas o que surpreende é o que ele fala depois. O Naruto diz que ele fez isso porque um dia ele ia se tornar Hokage e superar todos os outros que vieram antes dele. E ele finaliza dizendo que depois que isso acontecer, todos terão que respeitar ele. Assim, ainda não tem nenhuma lógica o Naruto pintar os Hokages, já que ele quer ser um deles e ainda superar. Então o conceito de superar do Naruto, que parece, é como se ele quisesse passar um recado que todos os outros não vão ser nada comparado a ele. E aí vem o segundo ponto dele ser um garoto ainda, de não ter muita noção. Pode ser isso que ele achou na mente dele, que representaria ele superando os Hokages naquela situação. Mas tem outra coisa que eu fiquei confuso aqui, porque ele diz que todos terão que respeitar ele. E isso pode indicar que ele não se sente dessa maneira. Possivelmente pode ter tido várias situações que o Naruto fez algo e ninguém reconheceu, e fica mais obscuro ainda porque ele não diz que não se sente respeitado nessa ou aquela situação. Tá mais para um teor de eu nunca fui respeitado, ninguém dá nada para ele. Ele se vê como um nada, e no pensamento dele o Hokage é a pessoa mais respeitada da vila. E pro Naruto se tornar Hokage é o que vai fazer todos respeitar ele. E depois desse discurso, ele pede pro Iruka se ele não podia experimentar a bandana dele, que responde que não. Ele não podia porque isso simbolizava o amadurecimento ninja, e ele só podia usar quando ele tivesse se formado. O Iruka meteu um "Você ainda não merece isso daqui não". A primeira queda. No dia do exame, o Iruka fala que aquele seria o exame final e que eles iam precisar fazer um Kagebujin no Jutsu, ou Jutsu Clone das Sombras, quando o nome da pessoa for chamado.
Só que o Naruto fica nervoso colocando a mão na cabeça, pensando que aquele jutsu era uma das piores técnicas dele. Ou seja, esse exame era o teste final para o Naruto chegar onde ele queria. Era o único impedimento que ele tinha, um jutsu. Só que o pensamento foi mais pro lado negativo, porque ele sabe que o jutsu, no caso, é uma das técnicas mais difíceis para ele. Então, quando ele lembra que ele não é bom nesse jutsu, por já tentar feito antes e não conseguido, ele prevê que dessa vez vai ser a mesma coisa. Vai ser uma coisa difícil e ele não vai conseguir. E isso afeta diretamente o sonho dele. E nesse caso, a confiança do Naruto começa a diminuir. E o nervosismo toma conta da mente dele com pensamentos negativos. E quando o Naruto foi chamado, ele começa a tentar fazer o jutsu e o resultado foi um clone morto no chão, que nem tinha vida. E tanto ele quanto o Iruka sabiam que tinha dado ruim. E foi nessa hora que ele recebeu um reprovado do seu sensei. Mas aqui vai aparecer um personagem muito importante para esse capítulo inicial de Naruto, que chama Mizuki. Ele chama o Iruka dizendo para dar outra chance pro Naruto, já que é a terceira vez que ele faz o teste e que dessa vez ele tinha conseguido fazer pelo menos um clone, mesmo não sendo perfeito. E nessa hora o Naruto já abre um sorriso de orelha a orelha, só que o Iruka não cedeu. Ele fala que um ninja da academia tem que fazer pelo menos 3 clones e o Naruto mal conseguia fazer um. E isso deixa o Naruto irritado. E aqui tem uma dinâmica legal de dois professores, como se fosse policial bom, policial ruim, onde o Iruka é o ruim, entre aspas, porque ele reprova o Naruto sendo mais severo porque tem um regulamento que diz que precisa fazer no mínimo 3 clones das sombras. E o policial bom, que é o Mizuki, que entende a situação do Naruto ter tentado 3 vezes e dessa vez ele tinha conseguido um clone. Então ele tenta aliviar e deixar o Naruto ser aprovado pela evolução que ele teve. E mesmo o Mizuki ter tentado convencer o Iruka, o Naruto fica com raiva do Iruka porque ele não cedeu. E agora fica a pergunta, o que o Naruto vai fazer para virar um ninja a partir de agora? Pra mim tem 2 opções, ou ele tenta no outro ano, ou ele vai tentar alguma coisa para mostrar pro Iruka que ele pode ser um ninja e ser assim aprovado. E aqui tem a famosa cena, uma das mais conhecidas de Naruto, se não a mais conhecida, o Naruto no balanço, olhando com um olhar triste para todo mundo que estava se formando, menos ele, e escutando também elogio dos pais dessas outras pessoas, elogiando seus filhos. E aqui é o balde de água fria com a expectativa frustrada do sonho que o Naruto tinha de ser um ninja. E ao mesmo tempo ele vendo a felicidade de outras pessoas por ter conquistado aquilo que ele queria tanto. E não é um sentimento de inveja, mas de ser o único que não conseguiu. E isso pode trazer um pensamento de incapacidade por ter reprovado outras vezes e agora de novo, de não ser bom o suficiente. E o que potencializa a tristeza do Naruto é as pessoas elogiando os seus filhos que tinham conseguido se formar na academia e se sentir excluído nesse momento que ele tanto esperava. Mas o que incomoda mais é essas 2 garotas falando sobre o Naruto dele não ter se formado, desprezando e colocando em dúvida a capacidade dele de ser um ninja. Mas tem uma frase no final que é interessante. Uma das garotas diz, logo ele que é. E a outra manda ela ficar em silêncio. E no meio disso tudo, o Naruto desaparece e tanto o Iruka quanto o Hokage estavam preocupados com ele. E pensar que nem é a atitude dessas garotas que incomoda muito, porque elas estão falando uma coisa ruim de alguém que elas nem conhecem pessoalmente. O que revolta mais é o Iruka sendo o sensei do Naruto e próximo dele, junto do Hokage, que é o protetor da vila, vendo o Naruto triste e não fazendo nada. É como se você estivesse vendo um amigo triste de longe e não ia ajudar ele. Tipo, se ele quiser um espaço aí beleza, mas no caso aqui é como uma pessoa vendo um amigo triste e não ir dar apoio pra ele. Outra coisa também é a frase daquela garota, que também é interessante porque as duas parecem não tá desmerecendo o Naruto por nada, porque ela diz logo ele que é. Aí tem a pergunta, logo ele que é o quê? Tem alguma coisa que o Naruto tem e que vai ser revelada ainda? Porque é estranho 2 pessoas do nada falando sobre isso do Naruto. Oportunidade para evoluir. Nesse meio tempo que o Naruto sumiu, o Mizuki acha ele e conversa sobre o que tinha acontecido
explicando sobre o Iruka ser um cara sério que cresceu sem os pais quando ele ainda era jovem, então tudo que ele conquistou foi por mérito do trabalho duro dele. Mas o Naruto continuou emburrado, sem entender, e perguntou o que ele tinha a ver com isso. Então esse cara, o Mizuki, diz uma coisa pro Naruto que ele não estava esperando. Ele fala que o Naruto lembrava o Iruka. E tudo isso que o Iruka faz ele passar, na mente do Iruka é para ajudar o Naruto a ficar mais forte. Então o Mizuki diz para ele tentar pegar leve e tentar entender o lado do Iruka. E pro Naruto esse momento é bom porque o Mizuki chega para explicar tudo o que aconteceu e dá um apoio para ele não se sentir mais para baixo. Porque o Naruto pode ter pensado que a decisão do Iruka foi errada e ele estava bravo por isso. E a conversa que o Mizuki teve para explicar a relação do Iruka com o Naruto, deles serem parecidos por não ter ninguém na infância e o Iruka ter ralado muito para chegar onde ele tá, pode abrir a mente pro Naruto dizendo que o Iruka quer que ele se esforce mais para ficar mais forte. E se ele desse a aprovação agora, isso só ia fazer o Naruto fazer as coisas que ele faz e não se esforçar. Só que do outro lado, a decisão de uma pessoa, no caso do Iruka, afeta outra pessoa, o Naruto. E parece uma coisa simples para um dos lados, só que para o outro que é afetado sempre vai ser mais complexo. O Naruto lida com a perda de não ser aprovado, e isso afeta as emoções e os pensamentos dele sobre ele mesmo, tanto internamente como externamente, porque a aprovação era um passo mais próximo para o sonho dele de se tornar Hokage, de ser respeitado por todos, e com uma simples decisão isso desmorona. Por isso que nessa parte o Iruka tinha que estar junto do Naruto e explicar para ele e não só ficar olhando. Mas, mesmo ouvindo isso, o Naruto ainda fica cabisbaixo e diz que queria muito ter se formado. E aqui entra a oportunidade que o Mizuki oferece para o Naruto, dizendo que tinha um jeito e esse jeito estava ligado a um segredo que ele guardava há muito tempo. E aqui começa o plano que o Mizuki passou para o Naruto. E por incrível que pareça, o Naruto invade a casa do Hokage, pelo menos é o que parece, só que o Hokage viu ele. E para escapar o Naruto usa o Jutsu Sex e consegue deixar o velho no chão. Mas depois disso o Naruto entra numa sala cheia de pergaminhos procurando alguma coisa e ele acha o que ele tinha que pegar e sai correndo. Só que olhando para tudo isso tava o Mizuki com uma cara de psico. Isso daqui foi muito 880. Numa hora o Mizuki tava dando apoio pro Naruto e momentos depois o Naruto tá roubando alguma coisa da casa do Hokage. E até onde eu sei, roubar é errado. E se foi o Mizuki mesmo que planejou tudo isso com esse segredo que ele tinha e colocou o Naruto pra fazer, você fica com o pé atrás agora. Ele pode ter se aproximado do Naruto pra usar ele, já que o Naruto tava num momento frágil. E principalmente nesses momentos é que a pessoa nesse estado tá mais vulnerável a fazer alguma besteira. E o Naruto fez isso. E se foi mesmo o Mizuki que planejou tudo isso, o Naruto foi muito influenciado, porque ele pode ter visto uma oportunidade para ele conseguir alguma coisa. E isso tem a ver com o estado de desespero que o Naruto estava naquela hora. E para resolver isso de uma forma rápida, ele pode ter aceitado esse segredo que o Mizuki falou para ele, só que aí vem a pergunta, o que ele roubou e o que o Mizuki disse para ele? Outra coisa também que não dá pra entender é como o Naruto de 12 anos conseguiu entrar na casa mais importante da vila. Fica a pergunta, não tem nenhum ninja protegendo o Hokage? Eu acredito que existem duas opções aqui. E eu acredito ainda mais na segunda por conta do Naruto ter conseguido pintar os rostos dos Hokages. A primeira é que o Hokage é tão brabo que ele não precisa de segurança ninja. Beleza. E a segunda é que os ninjas, ou a maioria deles, é fraco e não consegue vigiar uma casa direito. Principalmente de um garoto como o Naruto que desde cedo conseguia escapar desses ninjas. E lá dentro da floresta tá o Naruto olhando o pergaminho, vendo qual era o primeiro jutsu que estava escrito, e ele diz que o primeiro jutsu não era bom, porque era o Jutsu Clones da Sombra, que ele fala que é um jutsu que ele tem mais dificuldade. Mas o Naruto faz uma pergunta pra ele mesmo, falando que tava ficando mais fácil esse jutsu pra ele. Então talvez a gente vai ver o Naruto aprendendo o jutsu que ele tinha mais dificuldade, já que ele disse que ficou mais fácil. E muito disso pode ser por causa desse pergaminho que ele roubou,
agora a gente sabe que dentro dele tem técnicas, mas que outras técnicas será que tem? Pode ser um pergaminho didático que tem técnicas para aprender mais fácil, só que para que o Naruto pegou isso é uma dúvida, e a suspeita mais óbvia de quem mandou ele pegar isso é o Mizuki. Já no outro lado da vila, o Iruka tá na casa dele refletindo as palavras que o Hokage tinha dito para ele sobre o crescimento dele ser parecido com o do Naruto. E ele lembra do passado, quando a vila foi atacada pela raposa de 9 caudas, que destruiu tudo. Ele lembra de ficar desesperado chamando pelos pais dele naquela situação. Só que de repente o Iruka desperta e vai ver quem tá batendo na porta. Era o Mizuki, desesperado, dizendo que tinha acontecido alguma coisa com o Naruto, que de alguma forma ele descobriu sobre o pergaminho secreto e roubou ele. O Iruka fica muito assustado. Então aqui já se arma uma situação em que o Naruto se põe como um fugitivo, só que não tem a cara dele ter feito isso na maldade. E será que ele sabia o que ele estava pegando era um pergaminho secreto? Ou ele só pegou o pergaminho que o Mizuki falou pra ele? Porque o que tem nesse pergaminho secreto que o Mizuki teve que avisar pro Iruka? E se ele avisou pro Iruka, será que tem outros ninjas já sabendo disso? Porque o terceiro Hokage já sabe. Ele encontrou o Naruto na cara dura. Então tem que ver quem sabe e quem não sabe dessa situação. Porque o que parece é que esse pergaminho é muito importante. Mas o que tem dentro dele para ser proibido? Isso que é o mistério. E principalmente o que o Naruto vai fazer com ele agora. Uma coisa é certa. Ele entrou numa enrascada. Tinha vários ninjas que o Hokage reuniu que ficaram muito nervosos com o que o Naruto tinha feito, e o Hokage fala que esse pergaminho que o Naruto roubou foi o próprio Shodaime, o primeiro Hokage que tinha selado para ninguém usar ele, porque seria fatal se caísse em mãos erradas. E é bizarro porque o pergaminho é tão perigoso que eles nem colocam numa parte secreta bem reservada, não. Eles colocam numa sala junto com outros pergaminhos. Pode ser que aquela sala é uma sala protegida e fechada, só que isso é difícil de acreditar porque o Naruto conseguiu entrar com muita facilidade. Então o Hokage manda ir atrás do Naruto porque não tinha muito tempo dele ter pegado o pergaminho. Só que mesmo assim, depois de um tempo, o Iruka, cansado de procurar, decide procurar na floresta. Em outro local, procurando o Naruto, o Mizuki pensa que quando essa notícia se espalhasse, do Naruto ter roubado o pergaminho e ter sumido junto com ele, ia ser o fim. O que parece mesmo é que realmente o Mizuki usou o Naruto para pegar esse pergaminho. A gente não sabe se é para incriminar o Naruto por algum desentendimento ou por ele não gostar do Naruto de graça assim, ou também pode ser ele querendo pegar esse pergaminho para ele. Ele usou o Naruto para ele não ser pego. A única certeza é que o Mizuki planejou tudo isso. E a maior dúvida é qual que é o objetivo dele. Mas no meio da floresta, o Naruto continuava junto do pergaminho, só que agora com o pergaminho nas costas e cansado. O que ele menos esperava era que o Iruka aparecesse com cara de poucos amigos falando um monte pro Naruto, dizendo que sabia onde ia achar ele e que agora tinha achado ele full pistola. Mas o Iruka se acalmou um pouco enquanto o Naruto olhava pra ele com um sorriso e com as roupas todas sujas. E eu acho que deu um certo alívio pro Iruka de ter encontrado o Naruto. E diferente dos outros ninjas que estavam procurando, o Iruka estava procurando o Naruto e não o pergaminho que estava com o Naruto. A preocupação dele quando ele recebeu a notícia foi sobre o que o Naruto fez e não sobre o que ele pegou. Então o Iruka ter achado o Naruto primeiro foi bom, porque se caso outro ninja encontrasse ele, ninguém sabia o que esse ninja podia fazer. O Naruto podia tentar fugir e ele vê aquilo como uma tentativa de fuga com um pergaminho e atacar o Naruto. Então o Iruka ali pelo menos tem uma conversa do que ele estava fazendo. O Naruto explica pro Iruka que ele tinha conseguido pegar ele e que era uma pena, porque ele só tinha ido até a primeira técnica do pergaminho. E o Iruka percebe que ele estava cansado e pergunta o que ele estava fazendo ali. E na hora o Naruto começa a falar muito animado, falando que ia mostrar pro Iruka e que nunca pensou que alguns jutsus podiam ser tão legais e que quando ele mostrar esse jutsu, não vai ter como o Iruka não aprovar ele na Academia Ninja. O Naruto ficou muito empolgado. O Iruka percebe, enquanto o Naruto faz a posição do jutsu, que tudo que ele queria era só praticar ninjutsu, para treinar até o corpo dele não aguentar mais.
E o que o Iruka pode ter pensado era que o Naruto tivesse pegado o pergaminho para fazer alguma coisa ruim, já que na mente dele, ele tem memórias do Naruto fazendo besteira, só que ele se surpreende, vendo que era só para treinar. Aqui fica claro o começo da evolução do Naruto. Antes ele pegava tinta para pintar os rostos dos Hokages, e agora ele pegou um pergaminho para treinar, para aprender um jutsu que ele diz pro próprio Iruka que ele vai ter que aprovar ele. Essa situação toda é como se fosse aquela frase do Maquiavel: os fins justificam os meios. O Naruto ter pegado o pergaminho e deixado todo mundo sem saber onde ele estava com esse objeto super proibido e para onde o Naruto tinha levado, gerou uma algazarra entre os ninjas. Só que no final, o que todo mundo estava pensando de pior, por ter sido o Naruto que pegou, ele fez aquilo para treinar e ser aprovado como ninja. E o Iruka entende isso quando ele fala. Mas nesse momento o Iruka, querendo saber sobre o pergaminho e tirar tudo a limpo, ele pergunta o que era esse pergaminho que estava fazendo com ele. E o Naruto responde que foi o Mizuki Sensei que tinha falado desse pergaminho e ainda tinha falado para pegar ele e vir treinar com esse pergaminho. O Naruto disse que o Mizuki tinha falado que se ele conseguisse aprender qualquer técnica do pergaminho, ele ia ser aprovado na academia. E é uma baita reviravolta. É o famoso lobo com pele de cordeiro. Ele se misturou com o Naruto, dando apoio desde o começo, influenciou o Naruto a pegar um pergaminho, dando uma oportunidade para ele ser aprovado na academia com esse pergaminho, a famosa dando uma esperança. Quando você não tem esperança, você quer algo, uma oportunidade para dar esperança e conquistar aquilo que você quer. E pro Naruto foi isso. Ele fica feliz por essa oportunidade que esse pergaminho podia dar. Só que aconteceu tudo ao contrário, tudo de pior. Essa oportunidade era uma cilada. Tudo para que no final o Naruto se desse mal, pelo menos até aqui. O Mizuki se aproveitou da fragilidade dele e do sonho dele de ser aprovado na academia, para o Naruto roubar o pergaminho e entrar nessa situação onde todos estão atrás dele. E como o Naruto ele acreditou 100% no Mizuki, então para ele não ia acontecer nada, porque alguém que o Naruto confiou deu uma solução para os problemas dele. E por isso ele pode ter pensado que um pergaminho a mais ou um pergaminho a menos, ninguém ia reparar, só que ele pegou um dos pergaminhos mais importantes, ou o mais importante que tinha ali. Só que a dúvida maior é por que o Mizuki fez isso com o Naruto. Para ajudar não foi, então qual o objetivo dele nisso tudo? A verdade, o Iruka não acreditou no que ele tinha ouvido. Foi tudo culpa do Mizuki, mas na mesma hora o Iruka percebe alguma coisa se aproximando e empurra o Naruto para longe, enquanto vinha várias kunais na direção dele. E mesmo o Iruka conseguindo salvar o Naruto, ele tinha sido atingido por ninguém menos e ninguém mais que o Mizuki, que disse que estava impressionado pelo Iruka ter encontrado o Naruto. E agora, com o corpo todo atravessado de kunais, o Mizuki se mostra como alguém que manipulou o Naruto e vai fazer de tudo para descartar quem tá na frente dele. Só que agora o Iruka sabe, mas ainda tem a maior dúvida do porquê ele tá fazendo isso. O Mizuki olha pro Naruto e manda ele entregar o pergaminho. Só que o Naruto não estava entendendo nada, o que estava acontecendo ali. Ele vê o Iruka que estava tirando as kunais do corpo dele e dizendo para o Naruto não entregar o pergaminho e proteger com a própria vida dele. O Mizuki ouve o que o Iruka estava falando para o Naruto, dizendo que esse pergaminho era mais perigoso do que parecia, porque carregava vários jutsus proibidos. E o que o Mizuki queria era pegar para ele e usou o Naruto para isso. O Iruka diz que ele não estava querendo ajudar ninguém. E a verdade vem à tona, esse pergaminho a gente já sabia que era perigoso e ainda se mostra mais perigo na mão de um cara maluco que quer ele, ou seja, o apoio que ele deu pro Naruto era tudo falso para ele mesmo roubar o pergaminho das mãos do Naruto. Só que aí vem muitas dúvidas, não é só uma. Por que o Mizuki ia fazer isso com a Vila da Folha? As opções que eu tenho pelo menos é ou uma vingança contra a aldeia ou alguma pessoa que fez alguma coisa para ele e ele precisa desse pergaminho para aprender algum jutsu porque a outra pessoa é muito forte, ou o mais óbvio, ele quer poder. Só que aí eu não sei para que ele vai usar isso. O Mizuki fala pro Naruto que mesmo que ele tenha lido o pergaminho era inútil, porque o Iruka nunca ia aprovar ele na academia e tinha um motivo. Nesse momento o Iruka sai da casinha ficando preocupado e dizendo pro Mizuki calar a boca. Mas mesmo assim ele continua e fala pro Naruto se ele sabia o que realmente tinha acontecido há 12 anos atrás,
quando a raposa de 9 caudas tinha sido selada novamente. O Naruto não sabia de nada, mas o Mizuki diz que desde aquele dia, todos da vila foram obrigados a guardar um segredo. O Naruto não lembrava de nada disso, mas o Mizuki, com um sorriso irônico, queria que ele soubesse. Ele disse que o Naruto não se lembrava porque era isso, o segredo era para ser escondido dele mesmo, não importava o que acontecesse. E o Naruto pergunta o porquê dele não poder saber, enquanto Mizuki ri e deixa ele mais confuso. E é aqui que o Naruto descobre, pela boca do Mizuki, que ninguém devia dizer pro Naruto que ele era a raposa de 9 caudas. E esse é um baita de um plot. O Naruto tem dentro dele o espírito da raposa de 9 caudas. Pra mim ainda fica meio obscuro como que isso foi acontecer com ele. Fica a pergunta, foi o Yondaime Hokage que fez isso com ele? Porque foi ele que derrotou a raposa. Então ele é o mais provável de ter feito isso. Mas o porquê ninguém sabe. E agora faz sentido ligar isso com o fato dele querer ser Hokage para todos respeitar ele. Porque como o Mizuki diz, todo mundo parece conhecer esse segredo e como a raposa de 9 caudas foi um trauma para todos da vila, eles podem ter ficado com medo do Naruto por carregar isso dentro dele. Só que tem ainda o porquê de ninguém ter dito isso para ele até agora. A única resposta para mim é que era para proteger ele, mas também não faz nenhum sentido para mim essa resposta. E possivelmente, aqui é teoria, quem falou para não falar sobre esse segredo do Naruto foi o Hokage. Então deve ser alguma coisa muito importante para ser, entre aspas, segredo de estado. E o que o Naruto vai fazer com essa revelação agora é totalmente decisão dele. Porque ele pode muito bem ficar com raiva de todo mundo ter escondido isso dele. Nesse momento, o Naruto fica sem entender nada, perguntando o que ele estava falando, enquanto o Iruka falava pro Mizuki parar de falar isso. Mas o Naruto fica em choque, paralisado, escutando o Mizuki dizendo que, em outras palavras, tinha sido ele que tinha matado os pais do Iruka. Ele é a raposa de 9 caudas que destruiu toda a aldeia da Folha. O Mizuki continua falando essas coisas pro Naruto, que ele só parou com a destruição quando o herói Yondaime aprisionou ele nessa forma. O Iruka não sabia mais o que fazer, ele fala pro Mizuki parar com isso, só que não adianta. Ele continua dizendo que desde aquele dia ele tem sido tratado como um idiota por todos da vila. Ele pergunta se o Naruto nunca achou estranho isso, ser desprezado por todo mundo. E esse negócio do Yondaime ter aprisionado a raposa no Naruto é estranho, porque ele foi pegar justo o Naruto para fazer isso. Ele tem alguma coisa de especial que outra pessoa não tem? E no meio da destruição da vila pela raposa, os pais do Iruka são mortos pelo ataque da raposa. Então o Iruka vendo o Naruto, eu não sei se ele fica desconfortável ou não pelo Naruto ter a raposa, que foi o motivo dele ter perdido os pais. Pelo que a gente viu até agora, eu acho que não, porque o Iruka sempre tá do lado do Naruto sem medo, sem receio, brigando com ele pelo bem dele. Isso não é uma coisa de uma pessoa que guarda rancor, senão o Iruka podia desprezar ou nem se importar com o Naruto igual todo mundo faz. E isso que o Mizuki fala de ser desprezado por todo mundo por conta da raposa é o motivo dele estar tentando se provar e ganhar o respeito de todos sem ele mesmo saber o motivo. E agora a gente conhece esse motivo. E enquanto o Mizuki roda um objeto que ele tá ali na mão, ele diz que se o Iruka fosse uma pessoa honesta, ele ia admitir que ele odiava o Naruto. Só que nesse momento, o Iruka percebe que o Naruto tá ficando nervoso e quase não aguentando ficar de pé, ele pensa sobre as palavras que o Hokage tinha falado pra ele, dizendo que o Naruto tinha nascido como ele, sem amor dos pais, foi tratado como ninguém desde criança por toda a vila. E se sentir amado era impossível, então assim como o Iruka, o Naruto fazia o possível para ser notado. E ele só conseguia isso se metendo em encrenca, então tomar bronca, ser repreendido ou ser criticado, nada disso importava, porque isso significava que alguém estava olhando para ele. E no final, tudo que o Naruto faz, desde o início, era para tentar se sentir menos sozinho, sentir menos dor. E depois dessa conversa que o Iruka lembrou, o Mizuki veio pra cima do Naruto dizendo que ele tinha cavado a própria cova quando ele roubou o pergaminho, e o sangue desceu. O Iruka ele tinha parado na frente do Naruto bloqueando o ataque daquela arma. O Naruto ficou sem entender nada, mas ele estava lá. O Naruto queria saber o porquê o Iruka tinha feito aquilo, e o Iruka se lembra do passado dele.
quando ele era criança igual Naruto. Ele não tinha mais pais, ninguém respeitava mais ele. Ele era muito solitário e por isso ele virou o palhaço da turma, tudo para ter um pouco de atenção, para alguém ver que ele também era bom, para que alguém se orgulhasse dele. E ser o palhaço da turma era melhor do que não ser ninguém. Aquilo pro Iruka doía muito. Chorando, ele fala que agora entende como o Naruto se sentia e que tudo aquilo na academia dele gritando com o Naruto, chamando a atenção, não deve ter sido fácil e que se ele tivesse sido um sensei melhor, uma pessoa melhor, talvez eles nem tivessem nessa situação. O Iruka pede perdão, só que o Naruto sai correndo. E dá pra ver a sintonia e a semelhança que o Naruto e o Iruka compartilham. Os dois tiveram uma infância muito sozinha, procurando a atenção de outras pessoas, para eles não se sentirem sozinhos. E tem um estudo que já provou que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que têm relações saudáveis com outras pessoas. E no caso do Naruto e do Iruka, eles queriam fazer parte de algo. E com o Naruto era mais complicado porque ele já tinha uma rejeição social dos adultos que sabiam do segredo. E para se aproximar e ser visto pelas outras pessoas, mesmo que elas tivessem medo dele, era ele arrumando encrenca, porque assim não dava para deixar passar o que ele tinha feito. E aí ele consegue levar uma bronca e se sentir menos solitário por ter alguém olhando para ele. Mas isso não foi suficiente para o Naruto. E aqui é uma teoria minha, ele pode ter desenvolvido esse sonho de ser Hokage porque mesmo ele sendo visto, ninguém respeitava ele. E como o Hokage é o símbolo máximo de respeito e confiança da vila, ele queria ser essa pessoa. A empatia gera frutos. Logo depois que o Naruto fugiu, o Mizuki fala pro Iruka que depois que o Naruto coloca algo na cabeça, é impossível convencer ele do contrário. E depois disso ele vai usar o que ele aprendeu no pergaminho para se vingar da vila, porque nos olhos dele tinha o olhar da raposa de 9 caudas. Só que o Iruka tira aquela arma das costas e diz que ele não conhecia nem um pouco o Naruto. Só que não importava muito porque o Mizuki sai correndo para matar o Naruto, deixando o Iruka para trás. E o Iruka tenta fazer isso se for capaz. No outro lado da vila, os ninjas que procuravam o Naruto estavam full pistola, dizendo que ele já devia estar morto há muito tempo, que eles tinham uma chance ainda enquanto ele era garoto, antes da raposa se libertar. E com muito entusiasmo os ninjas falam para não tratar ele como um humano, que isso seria um erro, e quando encontrarem era para matar ele sem medo. E aqui fica mais claro a reprovação que os outros ninjas tinham do Naruto, dele realmente ser um perigo para a vila. E talvez esses ninjas são alguns dos que enfrentaram a raposa há 12 anos atrás e viram vários companheiros deles morrer. Então o receio de ter alguém como o Naruto na vila e ainda junto da raposa cria até um certo aspecto de não ver o Naruto como uma pessoa, uma criança, mas sim como um monstro para eliminar ele. Com tudo isso acontecendo na vila, um desastre podia acontecer, mas o Hokage tinha acabado de encontrar a localização deles na bola de cristal e menciona o Iruka e o Mizuki, que foram os únicos a encontrar o Naruto. E ainda por cima, o Mizuki tinha contado o segredo para ele. E o Hokage fica pensando que o Mizuki estava tentando levar o Naruto ao limite, para que aquele poder gigante pudesse se libertar do selo, e tinha realmente uma chance disso acontecer. Isso é interessante, então se o Naruto chegar ao limite, ele pode liberar o selo e soltar o poder dessa raposa. Então quer dizer que esse selo serve para bloquear o poder da raposa de dentro do Naruto. É a única coisa que faz assim mais sentido. Então será que pode ser por isso que as pessoas foram proibidas de contar o segredo pro Naruto, com medo dele chegar no limite por alguma coisa que fizessem para ele e esse poder ser liberado e causar alguma destruição? Porque é aquilo, é melhor não mexer com quem tá quieto para não acontecer nada. Pode ser isso, mas também pode ser outra coisa. E a infração que o Mizuki fez, o Hokage percebeu que era para desestabilizar o Naruto e libertar o poder da raposa. E isso pode ter uma pena muito grave. Na floresta, o Iruka tinha acabado de encontrar o Naruto e pede para ele ficar com o pergaminho, porque o Mizuki estava caçando ele. E dando o pergaminho para ele, o Naruto podia fugir. Só que o Naruto vai na direção do Iruka e acerta ele, jogando o Iruka para longe. E por incrível que pareça, ele na verdade não era o Iruka, era o Mizuki transformado, perguntando como ele tinha descoberto que era ele. O Naruto dá uma risadinha porque na verdade não era o Naruto, mas sim o Iruka transformado no Naruto. E agora o Iruka tá todo acabado na frente do Mizuki, com o Naruto escondido ali perto. E o Mizuki fala pro Iruka
que ele estava sendo gentil de proteger alguém que matou seus pais e pergunta a troco de que deixar ele vivo, o que o Iruka ganhava. E o Iruka responde que se ele proteger o Naruto, o pergaminho não ia cair nas mãos de um idiota. Só que o Mizuki diz que ele e o Naruto eram mais parecidos do que ele podia imaginar. Nem o Iruka, nem o Naruto entendeu nessa hora o que ele quis dizer. Mas o Mizuki diz que usando o pergaminho ele ia ganhar um poder tão destrutível quanto o do Naruto, e a raposa selada nele anseia por esse tipo de poder. E o Mizuki afirma pra ele que o Iruka estava certo de temer o Naruto. Nesse momento, Naruto ouve aquilo e fica pensando que era verdade. O Iruka Sensei realmente desprezava ele. Mas ele ouve logo em seguida as palavras do Iruka dizendo que podia até odiar a raposa, mas ele nunca odiou o Naruto, porque do Naruto ele não sentia nada além de respeito. Ele não é nada além de um excelente aluno. Mostrando que o Iruka nunca teve raiva do Naruto e que ele sabia discernir entre uma criança que precisava de ajuda e o que ela tinha dentro dela. Mesmo o Iruka tendo perdido os pais pela raposa e vivendo recluso na infância por causa disso, ele nunca desconta essa raiva no Naruto, porque ele sabia também pelo que o Naruto passava. O Iruka tinha empatia para saber que ele já tinha passado por aquilo também. E não seria justo o Naruto carregar essa culpa sem ter feito nada. Então ele sabia que se ele seguisse pelo mesmo caminho que os outros de desprezar e não respeitar o Naruto, ele estaria fazendo a mesma coisa que fizeram com ele. E por isso o Iruka escolhe ir pelo outro caminho de apoiar e respeitar o Naruto, não só como sensei dele, mas como ninja. O Iruka diz que o Naruto dá tudo de si. Mesmo às vezes ele sendo bobo e irritante, mesmo que as pessoas zombem dele, mesmo assim, ele continuava sentindo empatia, porque ele sabia o que era sentir a dor. O Iruka fala que ele não é a raposa, mas sim um futuro ninja de Konoha. E nessa hora o Naruto chora muito ouvindo tudo que o Iruka falou. E aqui tem o maior presente que o Naruto queria receber, uma palavra, só uma palavra, falando que alguém respeitava ele e consequentemente reconhecia que ele estava ali. E isso, para quem estava procurando respeito, é um gesto gigante do Iruka, por tudo que ele tinha passado até ali. É como se fosse uma mistura de alívio e felicidade ouvir aquilo. Tira a mão do meu sensei. O Mizuki fica estressado com esse discurso sobre o Naruto e não se importa, porque o Iruka estava logo ali na frente dele sem força nenhuma, e ele disse que ia deixar o Iruka por último. Só que, como as coisas nem sempre saem como planejado, então ele saca aquela arma giratória para lançar de novo no Iruka, enquanto o Iruka pensa que era assim que ele ia terminar. Só que acontece uma coisa incrivelmente braba. O Naruto chega com um pé na cara do Mizuki lindamente, jogando ele pra longe e deixando o Iruka surpreso. E essa ação que o Naruto faz para salvar o Iruka se deve muito pelo que o Iruka falou sobre não odiar o Naruto, mas sim respeitar ele, o que desencadeou um sentimento de reciprocidade. A primeira pessoa que diz que respeitava ele, que era um sonho pro Naruto. Isso deu uma motivação a mais de salvar o Iruka, que sempre estava com ele, e talvez o Naruto só precisasse de uma confirmação de alguém que ele era importante para ativar essa coragem e salvar o Iruka. Mas uma coisa que impressiona no Naruto é a capacidade de atacar sem o Mizuki ter percebido isso. Eu acho que foi muito do Mizuki ter abaixado a guarda, pensando que o Naruto não ia aparecer ali e que o Iruka tava logo ali e era só finalizar. Só que pra um ninja, o Mizuki fez besteira. O Iruka percebe que é o Naruto e o Mizuki caído tenta se levantar, enquanto o Naruto fala pro Mizuki para ele ficar longe do Iruka Sensei, senão ele ia matar ele. Mas o Iruka começa a gritar com o Naruto, dizendo que ele devia ter ficado escondido e fugido para se salvar, só que já era tarde. O Mizuki viu ele agora e estava pronto para destruir os dois. Mas tinha um pequeno detalhe, o Naruto estava muito bravo, falando que qualquer jutsu que o Mizuki mandar, ele ia devolver multiplicado por 1000. O Mizuki desafia ele para ver se era verdade, e uma coisa acontece que o Iruka não acredita, e você também não vai acreditar. O Naruto tinha feito o jutsu multiclones da sombra, fazendo não dois, mas vários clones dele mesmo, que o Mizuki não entende como isso aconteceu, e todos os clones ficam caçoando dele, dizendo se agora ele ia acabar com eles com um só golpe. E isso é absurdo, porque o treinamento do Naruto deu resultado e foi um curto período de tempo que ele ficou treinando. E pode ter sido o pergaminho que facilitou que ele aprendesse esse jutsu, que não é aquele jutsu clones da sombra normal, mas outro tipo mais evoluído que ele consegue fazer múltiplos clones.
E isso é uma evolução absurda de alguém que mal conseguia fazer um clone e agora fazendo milhares. Então o Naruto ele deve ter tido um sentimento de pura satisfação por ter conseguido executar o jutsu mais difícil para ele, e ainda usando na primeira luta de verdade. O Mizuki não entende nada enquanto o Iruka fica impressionado de uma forma positiva e todos os clones vão para cima do Mizuki deixando ele inconsciente. E nesse meio tempo o Iruka pensa que tudo isso que o Naruto fez é incrível, porque não são só centenas de clones da sombra, são clones de carne e osso e não ilusões, que é um jutsu de altíssimo nível. E ele diz uma coisa surpreendente, falando que não seria loucura se um dia ele chegar no nível dos Hokages. E essa informação do Iruka começa a dizer alguma coisa sobre o poder do Naruto. O Iruka fica surpreso por tantos clones reais e como sensei de uma escola que passa vários aspirantes a ninjas, ele podia ter achado aquilo normal, se ele já tivesse visto um estudante que tivesse feito alguma coisa semelhante. Só que não, foi o Naruto que surpreendeu, e o Iruka falar que ele tem potencial para virar Hokage diz muito sobre a capacidade do Naruto e sobre esse jutsu multiclones da sombra ser mesmo um nível de alto nível, onde o Iruka sabe que nem ele e nem outros ninjas formados conseguem fazer esse jutsu, e por isso dá surpresa, ainda mais que foi o Naruto que mal conseguia fazer um clone. Depois de ter terminado com Mizuki, o Naruto sem graça fala que tinha exagerado, mas o Iruka, todo feliz por seu aluno ter ajudado ele, chama o Naruto dizendo que ia dar um presente para ele. Em outro lugar da vila, aqueles outros ninjas da Folha que queriam achar o Naruto por causa do pergaminho estavam discutindo porque eles não tinham encontrado o Naruto, mas o Hokage aparece e fala para não se preocupar porque ele já tinha sido encontrado. A recompensa. Na floresta, o Iruka foi dar o presente pro Naruto, só que ele não podia abrir os olhos ainda. O Naruto pede para abrir o olho e o Iruka diz que agora ele podia. Ele olha pro Iruka sem a bandana dele e o Iruka, com um sorriso na cara, dá os parabéns pro Naruto, porque ele tinha se formado. O Iruka, como sempre, fala que vai levar ele pra comer lamen, mas isso era o de menos. O Naruto fica muito feliz, porque o que ele queria foi realizado e com isso ele dá um pulo abraçando seu sensei. E esse é um final de capítulo muito bom, porque é a realização, a recompensa do Naruto por todo o esforço que ele teve nessa situação. Desde a parte de ser reprovado, depois roubar o pergaminho e enfrentar o Mizuki, é uma recompensa do trabalho duro dele. Ele ter aprendido o jutsu mais difícil que ele mal conseguia fazer, e era o que o Iruka quis passar pra ele de ensinamento, ele se esforçar se ele quisesse alcançar o sonho dele. Não que o Iruka quisesse que o Naruto pegasse o pergaminho e lutasse contra o Mizuki. Isso tem muito a ver com a filosofia do Spinoza, onde ele fala sobre motivação extrínseca, que é quando o indivíduo age com a intenção de obter uma consequência que não se encontra na própria atividade. Ou seja, o Naruto fez o que fez, aprendendo os jutsu clones da sombra, para ser aprovado pelo Iruka na academia, e a aprovação veio da primeira pessoa que reconheceu ele. Então isso resume tudo que eu tinha para falar sobre o primeiro capítulo de Naruto. Comenta aí o que você achou desse capítulo, eu ia gostar demais, sério, demais, de ver seus comentários. Se eu esqueci de alguma coisa aqui para comentar, comenta aí também. Para seguir nessa série de vídeos que eu tô comentando e analisando capítulo a capítulo de Naruto, eu só preciso de duas coisas de vocês para esse projeto ir para frente: o seu like, sua inscrição com o sininho ativado, para quando eu soltar o próximo vídeo, você vai ser o primeiro a receber ele. O próximo capítulo é o 2, onde chega um personagem muito brabo, digamos que é o primeiro rival do Naruto, e para quem ficou até o final, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu gente!